Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo neste domingo pela Copa do Brasil, jogo de ida contra a equipe do Fortaleza. Tem informação boa sobre Paulinho, que está de volta. Será que ele pode ser titular nessa partida? Vitor Roque também, será que vai ser titular, galera? E informação triste sobre Gustavo Gomes. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Torcedor do Palmeiras, chegou a sua hora aqui. Vamos falar do Verdão com Marcelo Baceggio. Chega mais aqui de novo, Baceggio. Muito boa noite novamente para você. Você tá aí no Nubank Park, palco justamente desse jogo que a gente tá falando aqui contra o Fortaleza. Muito boa noite de novo. Eu quero saber o seguinte: o Abel Ferreira deve contar com alguns retornos para essa partida? Boa noite, Marina, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha só, Abel Ferreira deve sim contar com um retorno importante, mas ele também sofreu uma baixa igualmente importante. O Palmeiras acabou de comunicar que Gustavo Gomes sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube. É baixa confirmada para a partida deste domingo contra o Fortaleza aqui no Nubank Park pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, Paulinho treinou normalmente, deve voltar ao time. Resta saber se ele será escalado como titular, como aconteceu contra o Atlético Mineiro. Aliás, a partida contra o Galo foi a primeira dele como titular desde que ele sofreu uma séria lesão na perna direita. Levou muito tempo para se recuperar dessa lesão, mas agora já parece livre dos problemas físicos que tanto o assombraram na última temporada. Sem Gustavo Gomes, o Palmeiras não deve atuar com uma linha composta por 3 zagueiros, o que passou a ser recorrente desde a chegada de Alexander Barbosa. E sem essa linha com 3 zagueiros, o Alan, que vinha atuando como uma espécie de ala pela direita, pode jogar mais avançado como uma espécie de ponta pela direita. Também fica a expectativa da torcida pela dupla Flaco Roque, que jogou a reta final do duelo com o Vitória. Foi uma dupla muito decisiva por Palmeiras na última temporada. Quem sabe eles não recebem mais minutos do técnico Abel Ferreira nesse jogo. Pra mim, essa dupla tem que receber sim mais minutos, mas o Alan teria que jogar na esquerda, galera, na minha opinião. E o John Arias teria que jogar na ponta direita. A minha opinião é essa, não sei a de vocês, galera, mas deixa a sua opinião aí. Jogo de domingo contra o Fortaleza. No último ano, Flaco Lopes e Vitor Roque, fizeram toda a diferença pro Palmeiras, mas nesse ano eles ainda estão devendo. Estão devendo mesmo. Obrigada, Baceggio. Depois tem essa galera que tá aí na frente do Nubank Park, eu quero saber. Os baixinhos? Os baixinhos, eu quero saber depois, tá, Marcelo Baceggio? Tiago Salazar, temos então 2 notícias principais. Sim. Uma baixa e um retorno, provável retorno aí. Então a baixa do Gustavo Gomes, quanto você acha que isso pode influenciar nesse time do Palmeiras? Eu acho que ela é preocupante pensando na temporada. O Gustavo Gomes é um jogador importantíssimo pro Palmeiras, um baita de um jogador, zagueiro, líder, em campo, fora de campo. Então assim, é uma baixa significativa. Eu não acredito que ela vai fazer tanta diferença para este jogo. Ou até pro duelo, né? Exato. Os 2 jogos. Agora, se você pensar, é uma lesão muscular. De novo, assim como a gente falou aqui do Yuri Alberto, qual é o grau dessa lesão? Porque muda completamente o período de inatividade do jogador. E aí sim a gente pode falar, poxa... Vai ficar tanto tempo fora, vai perder tantos jogos. Vai sentir. O Alex lembrou bem, o Bruno Fux teve a cirurgia. Então assim, mas para o jogo contra o Fortaleza, Alex, não sei se você concorda comigo, acho que para o jogo contra o Fortaleza não é algo tão relevante assim. Eu acho que, claro, sempre uma perda do tamanho da perda de um Gustavo Gomes faz falta, sempre, né? Ainda mais no momento em que o Abel está tentando fixar ali os 3 defensores, né? Então, pensando até na temporada, ele queria ver mais minutagem dos 3 juntos. Vai perder jogos para isso. Exato. O Gomes, o Barbosa e o Murilo estão se entrosando agora, nessa volta da Copa do Mundo. Então, perder uma dessas peças dificulta a missão do Abel de justamente ajustar esse sistema defensivo. Se ele quiser continuar com esse esquema de 3 homens mais fixos, ele pode usar o Emiliano, como ele já usou contra o Atlético Mineiro, não deu muito certo, mas enfim, é um jogador. Eu ia falar o próprio Giai, que é um lateral defensivo, que já atuou também, exemplo do Marcos Rocha antes. O Abel muitas vezes usa um lateral como zagueiro também, então pode ser que exista essa alternativa, mas é evidente que o Gustavo Gomes é quase que um jogador insubstituível, não só no Palmeiras, como seria em qualquer outro grande clube. Agora a volta do Paulinho, o Flaco Lopes já com mais uma semana de treinamento, o Vitor Roque também, visivelmente fora de ritmo, ele se mostrou contra o Vitória, mas como é que você readquire o ritmo? Jogando. Exato. Então a tendência é de que contra o Fortaleza ele possa mostrar uma dinâmica já melhor do que ele mostrou até agora. Mas não como titular ainda, você acha? Eu imagino que não. Acho que até o Paulinho, neste instante, está na frente do Vitor Roque em termos de
possibilidade de aguentar mais tempo, por incrível que possa parecer. Mas o Paulinho estaria pronto já para aguentar 60 minutos, né? 65. Então ele pode ser titular, ficar até uns 15 do segundo tempo, e o Vitor Roque entra para continuar ali. E isso é bom para o Palmeiras, que tem um elenco com peças, né? Ao contrário do que a gente está falando agora do Corinthians, né? Que perdeu o Yuri e não tem quem pôr. Exatamente. Olha como são as coisas, como a gente estava falando aqui, como é difícil mensurar a situação do Garro. O Vitor Roque começou a ter um problema quando tinha um trauma. Sim. Eu estava inclusive cobrindo o jogo na Arena Barueri, ele tomou uma pancada no pé. Ele que começou, né? Ele continuou ainda, né? Ele continuou, depois já começou a desfalcar o Palmeiras. O que aquilo gerou? Assim, uma pancada, como disse o Alex, pode ser uma coisa que você faz num dia e fica bom para outro jogo, mas pode ser algo difícil a gente mensurar. O que minimiza esse problema do Palmeiras é justamente o elenco. Né? A gente está falando disso agora. Exato. E nem citou o Sousa e o Maurício, que tem resolvido jogos para o Palmeiras. Sim. E que em tese são reservas. O Sousa e quem? E o Maurício. Né? Quem acompanha aqui o nosso Gazeta Esportiva sabe que o Maurício, ele às vezes é um pouco criticado por um componente da bancada. Mas sabe quando ele é criticado? Quando ele joga mal. Não. Quando ele joga mal. O problema é que o Maurício joga 10 partidas ruins e 2 boas. Aí fica difícil da gente elogiar ele toda vez, galera. São mais críticas do que elogios. Isso é normal, falando sobre o Maurício, que não consegue manter uma sequência num bom desempenho, né? Mas você não acha que ele é útil para ele? Que você falou, não. Naquele momento ele não estava. Naquele momento, num recorte até. Mas ele foi bem no Paulista. O primeiro semestre dele foi muito bom, pô. No Paulista todo mundo. O pré-Copa do Mundo dele foi muito bom. Eu sei. Tanto que. Vamos em frente. Mas o Maurício é útil. Gosta do homem? O Maurício é útil. Não, acabei de falar, o Maurício é útil. Eu acho que. E a Copa do Mundo fez bem para ele. O Marcelo Bacejo aqui no nosso telão para entender quais são os planos financeiros do Verdão. Marcelo Bacejo, porque o clube já deixou claro que não pretende abrir mão ali dos seus principais jogadores, dos titulares, mas tem uma meta financeira a bater também no final do ano, que a Leila falou, eu garanto que eu vou bater. Mas como é que o Palmeiras está vendo isso, Bacejo? Tem uma paquita atrás de você? Vamos lá, Marina. Na primeira entrada saiu informação quentinha do Palmeiras e eu nem expliquei essa correria toda no entorno do Nubank Park. É porque o estádio palmeirense está recebendo hoje um show da Xuxa. Por isso, diversas fãs, inclusive muitas delas vestidas de paquitas, estão por aqui. Em relação ao plano financeiro Palmeiras. O Palmeiras está vivo em todas as competições e sonha, sim, por que não, conquistar todas elas. E até por isso a presidente Leila Pereira tem evitado negociar os seus principais jogadores, embora tenha recebido propostas por nomes como Alan e Flaco Lopes. Só que o Palmeiras tem uma meta de 400 milhões de reais em vendas de jogadores neste ano. E até agora vendeu pouco mais de 150 milhões de reais entre jogadores que pertencem ao Palmeiras ou que estavam negociados já com outros clubes, mas que o Palmeiras manteve uma porcentagem dos seus direitos econômicos. O que acontece? O Palmeiras tem como estratégia negociar alguns jogadores das categorias de base, ao invés de se desfazer de alguns dos seus principais nomes do elenco profissional. Por isso, nomes como Heitor e Eduardo Conceição, que já receberam propostas interessantes do futebol europeu, podem ser negociados, mas não por qualquer valor. A gente preparou essa tela. O Palmeiras já recusou proposta do Spartak Moscou pelo Flaco Lopes, proposta de 20 milhões de euros, mais de 117 milhões de reais. Também recusou proposta do Aston Villa pelo Alan, proposta de 30 milhões de euros. O Heitor recebeu uma proposta do Grupo City de 18 milhões de euros, um jogador considerado uma das joias das categorias de base. É um valor interessante, mas o Palmeiras acredita que ele vale mais do que 18 milhões de euros. E o mesmo vale para Eduardo Conceição, jogador que estava na mira de alguns clubes europeus, mas o Palmeiras também fechou as portas para tratativas envolvendo esse atleta. As negociações seguem, o Palmeiras está aberto a ouvir propostas, mas desde que seja de garotos da base. Nomes como Flaco Lopes e Alan não sairão nesta temporada, porque a presidente Leila Pereira tem um projeto esportivo ambicioso para o Palmeiras, que está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Libertadores, já ganhou o Campeonato Paulista e lidera o Campeonato Brasileiro. Será que é possível o Verdão papar tudo nesse ano? Já já a gente volta com mais informações do Palmeiras. Nossa, seria maravilha se o Palmeiras ganhasse a tríplice coroa esse ano, né? Já ganhou, na verdade, o Paulista, né? Seria 4 títulos, né? Mas mais importante seria os 3, né? Que o Palmeiras está disputando agora. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Seria um ano mágico do Verdão, né, galera?
Combinado, Bacege. E aí, Alex Miller, a gente vê são estratégias muito diferentes, com clubes de realidades financeiras diferentes também. O Palmeiras podendo escolher fazer esse tipo de venda ou não. Então você segura aí seus principais jogadores, como o Flaco Lopes, e se quiser vender, vai vender fulano ou ciclano, mas pelo preço que eu quero vender. O Palmeiras não abre mão de ter autonomia para negociar qualquer tipo de situação, de vender qualquer tipo de jogador, não seja ele titular, não tá. Então ele pode, ele tem autonomia para fazer o que quiser. E quando a presidente Leila Pereira foi questionada a esse respeito, a questão de 2 semanas, ela foi taxativa. Sou uma mulher criativa, vou dar um jeito. Então, mesmo ela não sabendo que jeito ela vai dar, ela acaba dando um jeito, porque tem nas mãos um clube completamente equilibrado, equacionado, mesmo que tenha esse déficit aí que o Palmeiras precise negociar, vender jogadores, mas não é uma coisa assim que o Palmeiras está, nossa senhora, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, senão eu vou fechar. Muito pelo contrário. Tanto é que o Palmeiras está recusando propostas milionárias que a gente não sabe nem se vai haver uma repetição dessas propostas para esses jogadores. Não dá para garantir que daqui a não sei quanto tempo vai chegar alguém para ofertar 30 milhões de euros pelo Alan ou pelo Flaco Lopes. Não dá para ter certeza disso. Mas o Palmeiras está apostando firme. Talvez por um projeto particular da presidente, que ela não quer deixar o mandato sem ganhar uma Libertadores, e ela não ganhou ainda. As 2 recentes foram com o Maurício Gagliotti, e isso é uma questão meio que de honra para ela. Então, por isso que ela faz qualquer negócio para manter esse elenco. Quem entra em campo neste domingo pela Copa do Brasil é o Palmeiras. O Palmeiras entra em campo também para enfrentar a equipe do Fortaleza. O nosso Pedro Marques já está por aqui para trazer todas as informações do Verdão e pode ter notícia boa para o torcedor palmeirense, né, Pedro? Pode ter retorno importante no Palmeiras nesse jogo da Copa do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso Pan na Área. Fala, Boni, fala Cincani, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Pan na Área. O Paulinho, que diante de todo o tempo que o Paulinho ficou afastado dos gramados, acho que é até normal que o torcedor do Palmeiras tenha ali uma preocupação com o Paulinho, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e ele tratou de tranquilizar o torcedor do Palmeiras ao dizer que foi só uma entorse. Ele fez essa publicação nas redes sociais dando ênfase no só uma entorse, e o Paulinho deve ficar à disposição do Abel Ferreira. É que assim, a gente acompanhou nesse retorno do Palmeiras pós-Copa, por exemplo, o Bruno Fux ficou de fora das últimas 2 partidas, passando por uma cirurgia de apendicite. E só ficamos sabendo antes do jogo. E durante a semana a gente aqui não, porque o Barbosa está suspenso, de repente pode entrar o Bruno Fux na lateral direita. E a assessoria do Palmeiras, o pessoal lá da comunicação, já que a gente não tem esse acesso do dia a dia, segurando a informação que o Bruno Fux ia passar por esse procedimento cirúrgico. Então já podia ter passado até antes, né? Não precisava esperar até o jogo, naquela relação. E o Paulinho garantiu que deve jogar a Copa do Brasil, que vai ficar à disposição do Abel Ferreira, que foi só uma entorse. Então por isso que eu tô falando desse exemplo do Bruno Fux, que às vezes passam situações nos bastidores que a gente não fica sabendo, né? Sim. Dentro do clube de futebol, por isso que é difícil cravar. O jogador disse que vai estar em campo. Então a gente está aqui contando com o Paulinho, com esse retorno do Paulinho. Realmente o Palmeiras não é muito transparente, né, quando se trata de alguma lesão de jogador, né? Não sei por que o departamento médico do Palmeiras não revela a verdade, né? Sempre ele esconde alguma coisa, né? Pela Copa do Brasil, primeiro jogo das 8as de final, o Palmeiras recebe o Fortaleza, depois vai jogar lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, porque o Fortaleza vendeu o mando de campo. O Fortaleza tá precisando da grana, vendeu o mando de campo, era um clube muito organizado, clube que estava aí disputando não só a elite do futebol nacional, mas conquistando, né, classificação para Libertadores e tudo mais, né, o Fortaleza, e agora chegou a esse ponto de ter que vender o mando da Copa do Brasil. Aí o Palmeiras enfrenta o Fortaleza neste domingo às 4 da tarde e vai depois para Cuiabá, para a Arena Pantanal, para o jogo de volta, já coladinho um jogo no outro. O líder Palmeiras, que aí nas últimas horas também teve ali aquela guerra de notas, né? O Vitória rebateu declarações do Abel Ferreira, o Vitória questionou a arbitragem, e o Palmeiras também, com fotos, vídeos, texto, também soltou a sua nota, que tá ficando muito chato o futebol nesse sentido. Até para nós de nota oficial, hein? Para nós que estamos aqui e trabalhamos com a comunicação esportiva, fica muito chato. Se fala pouco de futebol e muito de arbitragem. E a arbitragem é ruim mesmo, né? Então, essas as novidades do Palmeiras, pelo menos em campo, Vitor Boni, e até algumas delas fora de campo também. E daqui a pouquinho tem uma outra informação de fora de campo. Mas antes, Fá Cincani, a gente tá falando então de uma possibilidade de volta do Paulinho. Sempre quando a gente fala de Palmeiras e Flamengo, a gente coloca entre as prioridades ali Copa do Brasil como a terceira, talvez abaixo de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vem dessa situação do Paulinho, o semblante dele, falando que tá tranquilo, que foi só uma entorse. Vale arriscar uma volta? O
quem sabe deixar descansando um pouco para pensar nos campeonatos que vem pela frente, Brasileiro, Libertadores? Gradativo, o time tá bem, voltou a jogar bem depois da Copa do Mundo, teve só o segundo tempo contra o Atlético Mineiro de ponto fora da curva, ou seja, analisar esses 3 jogos, o ponto fora da curva, o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Ah, mas o jogo contra o Vitória, os 2 expulsos e tal... Mas vamos analisar bola jogada. Ah, o Palmeiras tinha 2 a mais, é verdade, depois o jogo mudou, não tenha dúvida alguma. Mas no 11 contra 11, o Palmeiras jogava bem. O Palmeiras jogava bem, o Palmeiras tinha toque de bola, o Palmeiras parou de ficar dando bicuda, parou de ficar cruzando bola na área sem nenhum tipo de objetividade, já sai com mais versatilidade, tem coisas a evoluir e melhorar, é óbvio, como qualquer time no planeta tem, mas agora são pontos, né, em que talvez aí se espera que o Abel consiga lidar com um pouquinho mais de parcimônia e não só ficar, né, preso a um único objetivo e trabalhar essa evolução de algo que, tem uma sementinha aqui plantada que pode dar resultado, que é a sementinha de querer jogar um pouco de futebol. E diante disso, o Ramon Sousa jogando bem, o Flaco Lopes vai voltar, o Alan voltou, o Vitor Roque voltando gradativamente, ou seja, não precisa arriscar o Paulinho, vai lá, o Maurício voltou da Copa do Mundo jogando bem melhor, um cara completamente diferente daquele antes da Copa do Mundo, então tem gente. O Facicane elogiando o Maurício. Engraçado que lá no canal dele não foi isso que ele falou, né? Tem gente pra poder fazer o serviço contra o Fortaleza e não sacrificar. Lógico, dá pra jogar 20 minutos, meia hora contra o Fortaleza, pra ir preparando talvez pra um duelo contra o Cerro Porteño, que vai ser mais pegado, que é um duelo maior. Normal, sem forçar pode ir pra campo. E o Flaco Lopes, que já voltou no jogo passado, né? Entrou no segundo tempo contra o Vitória, pode ser, quem sabe, aí uma novidade. Se o Paulinho não estivesse à disposição, não tiver 100%. O próprio Vitor Roque entrou nos 2 jogos, embora não tenha começado como titular também. E o Ramon Sousa, que vive bom momento, marcou um belo gol em cobrança de falta. Os últimos 2 gols do Palmeiras em cobrança de falta, marcados pelo paraguaio. Sim. Contra o Ceará, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, lá no Castelão, ele faz de falta e agora voltou a marcar em cobrança de falta contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras tem opções, tem time para poder encarar o Fortaleza nesse fim de semana, Boni. Muito bem, mas se a lesão do Gomes for grau 2, ele vai ficar no mínimo 3 semanas fora. Veja, 3 semanas, dia 19, que é uma quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño lá no Paraguai, certo? No Evarro lá. Então, ele vai perder o primeiro jogo no Nubank Park, ele vai perder o jogo de domingo, claramente, vai perder o jogo contra o Internacional e pode ser que volte para esta partida, dia 19, ou na partida da sequência já no Campeonato Brasileiro, né, que o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense, que é um jogo duríssimo lá no Maracanã, tá? Que é o jogo vai perder o jogo contra Esse aqui é o problema, né, galera? Gustavo Gomes, Libertadores, jogos duros, fora de casa, jogo contra o Fluminense, que é jogo difícil. Vai fazer muita falta o Gustavo Gomes, esperamos que ele volte o quanto antes, né? Olha que loucura. Então, o primeiro jogo contra o Cerro é dia 12, depois o Fluminense, depois dia 19, que é o segundo jogo da volta, e depois o Vasco. Aí voltaria contra o Vasco, né? No dia 23 de agosto, certo? No dia 23 de agosto, o Gomes voltaria para jogar pelo Palmeiras. Mas o Gustavo Gomes, cara, ele tem uma questão aí que ele se recupera muito rápido, né? Ele trabalha muito, então não dá pra gente também ficar aqui especulando, certo? Não dá pra ficar especulando como que isso vai acontecer e tal. É uma coisa que a gente precisa ter um pouco de calma. Mas eu imagino aí que, quem sabe, pro jogo da volta, né? Contra o Cerro Porteño ele esteja em condições de atuar, tá bom? Como eu disse, depende muito de cada jogador, né? Mas o Gomes vai ficar fora e temos fora o Fux também. Então, neste momento, nós temos 3 zagueiros para colocar. O Gomes, o Murilo e o grandão lá, como que é o nome dele, rapaz? Como que pode? Benedetti, isso. Como o José Donizete está dizendo que ele é bagre e forte. Eu discordo de você, viu, Donizete? Preocupado com as escaladas, isso
E eu gosto bastante dos 3 zagueiros, acho que é uma maneira de aproveitar o Barbosa. Gosto da ideia do Alan pela direita também. Cara, todo esquema, gente, eles têm prós e contras, né? Esse esquema com 3 zagueiros, ele faz com que o John Arias participe mais do jogo também pelo meio. Esse esquema com 3 zagueiros, ele equilibra melhor o time, né? Agora, não precisa ser zagueiro, você pode entrar com o Giai, de zagueiro pela direita, o Barbosa e o Murilo, ou Murilo e Barbosa, tanto faz, né? E colocar o Alan pela ala. Acho que o jogo contra o Vitória mostrou que é perfeitamente possível o Alan fazer essa função. Pra mim, o Alan tem que jogar no lado esquerdo, inverter ele e o John Arias. O John Arias tem que jogar no lado direito, né, galera? Essa seria a formação ideal dos dois, né? E também gostaria de ver, né? Também gostaria de ver o Arthur jogando na vaga do Piquerez, mas conhecemos o treinador do Palmeiras e ele vai insistir no Piquerez até o Piquerez voltar à velha forma, que ele é um jogador muito bom, tá? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras que entra em campo aí nesse domingo contra a equipe do Fortaleza. Vamos ver como que o Abel vai escalar essa equipe aí, já que o Palmeiras está com o desfalque do Gustavo Gomes, né? O Fux também não vai jogar, passou por cirurgia. Esperamos que o Paulinho seja titular nessa partida, junto com o Fraco Lopes e o Vitor Roque, para voltar de novo aquela dupla que a gente gosta muito, que é Fraco Roque, uma dupla muito boa do Palmeiras no ataque. E tomara que o Abel mude alguma coisa também em questão ali das posições entre o Alan e o John Arias, que algo vai ser difícil, né? Porque eu gostaria muito de ver o John Arias na direita, que é o lado que ele rende mais, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!